Oi, gente, tudo bom? Queria falar com vocês sobre como a gente ensina a criança a guardar brinquedos, principalmente nessa fase de bebezinho. A Abigail tá com 1 ano e 5 meses, né? E a gente já começou isso há algum tempo, tentar ensiná-la sobre a questão da organização, do guardar os brinquedos. Porque a gente quer que ela entenda a relação entre a palavra guardar, organizar e a ação, para que ela desenvolva então esse hábito. Nunca é cedo demais para ensinar. Quanto antes você planta, antes você colhe. Então a gente precisa ser persistente nisso. Então eu quero dar algumas dicas para vocês e depois eu vou mostrar um vídeo que eu fiz com ela, inclusive vou comentar esse vídeo para vocês verem que na vida real, porque o pessoal adora falar que na vida real não funciona, né? Mas para vocês verem que na vida real a gente tem alguns obstáculos e como que a gente lida com esses obstáculos. A primeira coisa é que se você tiver brinquedinhos assim que são similares, que tem um container próprio, eles são uma boa ferramenta para começar. Se você não tem, tudo bem, não precisa comprar, tá? Mas é que geralmente a gente tem, por exemplo, esse aqui é uma caixinha que tem esses blocos de colocar dentro. Aqui em casa também a gente tem essa cestinha aqui, que é a cestinha dos blocos de madeira, que é inclusive do vídeo que eu fiz eu mostro isso. Então, algumas dicas de como você pode fazer. A primeira é sempre verbalizar. Filha, vamos guardar os brinquedos, vamos guardar os blocos, vamos guardar as bolas, vamos guardar os carrinhos. Não sei exatamente o que você está falando aí, mas a ideia é que você, então, comunique com essa palavra para a criança começar a associar a palavra com a ação. A segunda coisa, então, é você relacionar a palavra com a ação em si. Então, você fala, vamos guardar os blocos, você vem com a criança, você vai fazer junto. Lembra que todo hábito você faz primeiro. E você mostra pra criança, vamos guardar os blocos? Principalmente um com vários objetos é bom pra gente treinar. Primeiro você fez, mostrou pra criança. Depois você dá pra criança um bloco na mão dela, para ela repetir a ação. Ela não fez, você vai lá, segura a mãozinha dela junto com o bloco e faz ela fazer. Ela fez a ação correta? Aê, muito bom, guardou os blocos, vamos fazer de volta? Dá pra ela. Algumas vezes, para na mão dela para que ela jogue o bloco no lugar, o brinquedo no lugar, e em seguida você mostra os blocos para que ela mesma pegue o bloco do chão e guarde. Então a ideia é o quê? Que você mostre, que você ensine a fazer e que ela faça em seguida. Vai acontecer, principalmente, por exemplo, nesse aqui que são vários, que eu vou ajudá-la a fazer, né? E a gente vai guardar todos esses blocos. Daí você me pergunta assim, mas Melina, tanto brinquedo para guardar vai demorar 500 horas, se for no ritmo dela. Realmente, demora. Então você faz o quê? Você pega pequenos momentos em que você tem tempo e pequenas áreas que você quer arrumar. A melhor coisa que eu te digo é, não deixe a criança espalhar absolutamente todos os brinquedos antes de fazer isso, porque geralmente ela não está brincando com todos. Então, por exemplo, a gente estava brincando com os blocos hoje de manhã no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, e ela queria ler o livro, então, do Clifford. Ela trouxe o livro pra mim. Primeiro a gente vai guardar os blocos e daí nós vamos ler o livro, porque ela não vai ler o livro brincando com os blocos. E se você começar a espalhar muitos brinquedos, livro, bloco, carrinho, bola, mais difícil vai ser de a criança guardar. Mais difícil vai ser de você conseguir instruir ela sobre a organização. Então aproveite pequenos momentos que você tem tempo e faça isso com ela. Lembrando o seguinte, eu vou sentar para brincar com meu filho 10 minutos. Os 5 minutos que vocês estão arrumando os blocos pode ser também uma diversão. Eu vou colocar o vídeo aqui na lateral, ver se eu consigo fazer na edição o vídeo na lateral e vou explicar o que aconteceu hoje então. Então eu chamei a Abigail para guardar os blocos. Eu já fiz isso outras vezes. É bem comum ela só na ordem, quando eu falo vamos guardar os blocos, e às vezes eu guardo um bloco, ela já guardar os demais. Acontece algumas vezes disso acontecer mesmo, sabe? Tanto que eu achei que ela ia fazer isso e eu já comecei a gravar para poder mostrar para vocês. Eu falei vamos guardar os blocos, guardei alguns e achei que ela ia começar a guardar. Mas hoje ela não estava muito afim, mas só para vocês verem. Então eu guardei os blocos primeiro, depois dei os blocos para ela guardar. E o que aconteceu? Ela não quis mais guardar os blocos. Ela foi buscar o livro, ela trouxe o livro para eu ler, eu devolvi o livro, ela ficou insistindo então que eu lesse o livro, insistindo em não guardar os blocos. E eu, por minha vez, com tempo e determinação, insisti para ela guardar. Então eu falei várias vezes, não Abigail, vamos guardar os blocos. Não, vem guardar os blocos, vem guardar os blocos. Já aconteceu também em outras vezes dela não querer guardar e simplesmente eu falando, filha, vamos guardar, ela obedeceu e guardou em seguida. Já aconteceu, eu achei que ia acontecer de volta, dessa vez não aconteceu, foram 6 minutos do vídeo completo, tá? O que eu fiz então? Depois de um tempo que eu percebi que ela não estava vindo guardar, eu falei, olha só que legal! Blá, 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 blá. Eu mostrei pra ela, fiz um som divertido jogando os blocos. Blá, 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 blá.
Eu falei, venha fazer blá 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 blá. E daí ela veio então para ela tentar fazer o barulho que eu estava fazendo. E em seguida, como vocês veem no vídeo, ela sentou de costas pro vídeo, não deu para ver completamente, né? Mas ela guardou todos os blocos que estavam no chão ao redor dela, por causa desse momento que eu trouxe de volta a ludicidade pro momento. Não acho que a gente tem que ser refém do lúdico. Eu não acho que a criança tem que guardar porque é divertido, sabe? Eu acho que a gente pode fazer, vamos ver quem guarda mais rápido, vamos guardar primeiro esses, vamos tentar acertar no cesto. É claro que isso tudo torna o momento mais divertido e a gente pode sim usar dessa ferramenta que é a ludicidade para atrair os nossos filhos para aquilo que eles têm que fazer. Mas à medida que a criança vai crescendo, a gente não tem que ser refém disso. Por quê? Porque, gente, eu como adulta não faço só o que eu gosto, não faço só o que é divertido, não faço só o que é agradável. Assim como as minhas filhas mais velhas. Elas já sabem que tem que fazer coisas mesmo quando não são divertidas. Ainda que a gente possa e deva, claro, agir com graça e alegria e tornar os momentos divertidos, não precisamos ficar reféns deles. Porque os nossos filhos também não podem se tornar reféns da ludicidade, de ser muito agradável, de ser muito divertido, de ser uma brincadeira. Tem horas que eles têm que fazer porque tem que fazer. Então, vamos usar sim, principalmente nesse começo, mas não precisamos ficar reféns disso, ok? Lembrando que se a criança pega o bloco, que era para guardar aqui, e joga longe, e você acha graça, você ri, ela vai achar que a brincadeira é essa, tirar os blocos e jogar longe. Então, quando a criança fizer algo que ela não deve fazer, você olha firme para ela e fala, não, agora a gente vai guardar os blocos. E você insiste. Vai ser 100% sucesso toda vez? Não vai. Como vocês viram no meu vídeo, eu achei que ia ser, comecei a gravar o vídeo e não foi. Porém, a gente não deve desistir, a gente vai continuar ensinando, continuar sendo constante, continuar sendo coerente e buscando ensinar. E mais uma coisa só que eu não falei antes, mas acho que é uma dica importante é, procure fazer isso quando você tem tempo, paciência de ir até o fim, sabe? Porque às vezes a criança tá aprendendo e daí ela tá demorando, a gente fica impaciente, a gente não tem tempo de esperar e a gente para o processo no meio. Então, se você puder, sempre que for possível, faça isso com tempo, paciência, para que você insista que a criança vá até o fim. Porque às vezes vai demorar um pouquinho, mas às vezes esse pouquinho não é tanto quanto você imagina. Na hora que eu tava lá esperando a Abigail guardar os blocos, parecia que tava uma eternidade. Mas na verdade foram 6 minutos. 6 minutos que eu já ia ficar ali com ela mesmo, entendeu? Eu já ia ficar brincando com ela nesse período. Então, vale a pena tentar, repetir, insistir, ser consistente. E essa é a minha dica. Se você tiver alguma outra dica, deixa nos comentários aí para as outras mães que podem se beneficiar da sua informação, da sua experiência.